olha aqui comigo. A gente viu também no nosso estudo de Apocalipse que as 7 igrejas lá de Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse 3, elas representam o quê? Os períodos, as fases da igreja cristã, desde o seu fundamento até a volta de Jesus. Lembra disso? Então lá, Éfeso é a igreja do período do ano 31 até o ano 100, depois Esmirna é a igreja do ano 100 até o 313, Pérgamo de 313 a 538, Tiatira de 538 a 1517, Sardes de 1517 a 1755, Filadélfia de 1755 a 1844, e nós temos a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja de Deus que vive no tempo do fim, que é do período de 1844 até a segunda vinda do Salvador. E um ponto interessante é que Laodiceia, a gente vê ali, né, é a igreja que está vivendo no período do juízo, que se iniciou lá em 1844, tá bom? Então, se todos esses termos que a gente está utilizando aqui, você não é familiar com eles, né, as profecias das 1300 tardes e manhãs, o ano de 1844, quando iniciou o juízo, se você procurar essas palavras-chave aqui no nosso canal, você vai ter acesso a todos os conteúdos, aos vídeos em que a gente explica isso, tá bom? Inclusive, se você for no nosso estudo de Apocalipse e ver lá o estudo aí, as igrejas de Deus, as 7 igrejas de Deus, você vai compreender por que cada uma dessas igrejas em Apocalipse representa um período da história da dispensação cristã. E o último período é a igreja de Laodiceia. É o período em que nós estamos vivendo. É a igreja de Cristo hoje. E Laodiceia é a igreja do juízo. Tá certo? A tradução, né, de Laodiceia significa o quê? Juízo do povo, ou povo do juízo. Mas aí eu quero ver algo com vocês que é bastante interessante. Olha só. Então, a igreja de Deus que vive nos últimos dias é chamada igreja do juízo. A igreja, né, é o povo do juízo. Laodiceia vem do grego laos, que significa povo. Junto com de quê? Que significa costume, lei, julgamento, juízo, punição. Dependendo do contexto, tá certo? O que vai determinar qual que vai ser a palavra utilizada ali é o contexto, qual que vai ser o significado. Então a gente fala, Laodiceia é o povo do juízo, porque o juízo se iniciou em 1844, tá certo? Então é o povo do juízo. Só que esse juízo ele pode também significar justiça ou julgamento. Então o nome, por exemplo, Laodiceia, qual que é o significado desse nome? Olha só, aquela que é justa com a sua comunidade. Se ela é justa com a sua comunidade, significa que ela vive em justiça. Ou seja, aquela que cumpre a lei junto da sua comunidade. Esse é o significado do nome Laodiceia. Tá certo? E mais do que isso, numa definição aqui da palavra Laodiceia, diz o seguinte: parece que o povo dessa cidade da Ásia Menor se considerava como um seguidor o quê? Da lei. Então, a gente fala que Laodiceia é o povo do juízo, né? Ou juízo do povo, mas também poderia ser o quê? O povo da justiça. Justiça, segundo o que nós temos estudado, é o quê? É o cumprimento da lei, ou seja, o povo que cumpre a lei. E isso não estaria contrário ao que nós vimos até agora dos textos bíblicos de Apocalipse, que representa o povo de Deus. O povo de Deus no tempo do fim não é aquele que cumpre a lei? Então, Laodiceia pode ser tanto o povo do juízo, como o povo que vive a justiça, o povo da justiça, o povo que cumpre a lei. Porque essa é a característica daqueles que vão estar nos últimos dias selados por Deus. Só que ao mesmo tempo que Laodiceia é o povo que cumpre a lei, nós temos um problema aqui, né, que é um paradoxo. Que paradoxo é esse? Quando nós vamos entender um pouquinho, né, a respeito aqui, só fazendo uma recapitulação rápida do povo de Laodiceia, a gente lembra que lá na igreja de Laodiceia, nos tempos lá de João, no primeiro século, ela era uma cidade muito rica, tá certo? A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, muito orgulhosa da sua riqueza. No ano 60 ela foi devastada por um terremoto. Roma se ofereceu para reconstruir a cidade, mas a cidade era tão rica que eles negaram a ajuda de Roma e eles mesmos, com seus próprios recursos, fizeram o quê? Reconstruíram a cidade, tá certo? Ele tinha um branco, ali eles tinham um famoso, né, uma escola médica que tinha um colírio especial, e o sucesso financeiro e econômico da cidade enchia os cidadãos de orgulho. Ou seja, era uma cidade autossuficiente. E por ser essa cidade autossuficiente, muito orgulhosa, né, dos seus próprios feitos, das suas próprias posses, isso significa também que os membros da igreja de Laodiceia, eles também tinham essa mesma característica, tá certo?
Eles tinham orgulho ali das suas obras, eles tinham orgulho ali do que eles poderiam fazer, daquilo que eles eram capazes. E quando nós vamos para o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 a 22, olha o que está escrito lá. Jesus falando a respeito da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual que é a repreensão de Cristo aqui para a igreja de Laodiceia? No nosso estudo lá a gente viu que, né, Cristo ele sempre tem o quê? Ele tem um conselho para a igreja e ele tem uma repreensão. As únicas igrejas que não vão ter repreensão é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, tá certo? Só que na igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio. Nas outras igrejas tem um elogio. Até mesmo as igrejas que estão em apostasia, que é o caso de Pérgamo e Tiatira, tem ali o quê? Um elogio, tá certo? Alguns ali ainda não se misturaram, alguns ali ainda permanecem fiéis. Mas quando chega em Laodiceia, não tem elogio nenhum. E por que, que não tem nenhum elogio para essa igreja? Olha só. Nós vimos que eles são autossuficientes e essa autossuficiência também estava dentro da igreja. Quando a gente olha no verso 17, diz assim: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Tá certo? Eu não preciso de coisa alguma. Lembra do nosso primeiro estudo, a justiça de Adão? Quando Adão pecou, transgrediu, o que eles fizeram? Roupas para si mesmo, tá certo? Com cintas, né? Fizeram cintas ali com folhas de figueira. O que era aquilo ali? Era o princípio da justiça própria. Lembra? Eu vou fazer aquilo que o Senhor pede, eu vou consertar pelas minhas próprias forças. Eu vou fazer o correto pela minha própria força. Aqui nós vemos o espírito da igreja de Laodiceia é um espírito de justiça própria. A igreja nos últimos dias, ela se acha o quê? Autossuficiente, ela não precisa de coisa alguma. E aí Cristo fala para ela: aconselho-te que de mim compres. Olha o que ele fala. Não é o que você tem, mas é o que eu posso lhe conceder. O quê? Ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio, né, para ungires os olhos a fim de que vejas. Ou seja, nós temos uma igreja que é autossuficiente, que tem a justiça própria. E a repreensão de Cristo é para que eles recebam a sua justiça, porque a justiça deles não vale nada. Então olha que coisa interessante. O povo no fim dos tempos é o povo da justiça ou o povo do juízo, você pode escolher se é o povo do juízo ou o povo que vive de justiça. Mas que justiça? Ao mesmo tempo que é o povo que vive de justiça, que justiça é essa? É uma justiça pelas próprias obras. Percebe a contradição que existe? Eles estão dizendo: nós guardamos os mandamentos, porque é isso que o livro traz para nós, a palavra de Deus. É o povo que guarda o mandamento. Eles dizem: nós guardamos os mandamentos. Mas ao mesmo tempo eles dizem: nós guardamos os mandamentos, estamos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma. Ou seja, nós guardamos, nós fazemos pela nossa própria força. Enquanto que Cristo está pedindo para que eles recebam a sua justiça. Então o que é esse ouro refinado pelo fogo? Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 7, vai dizer que é a fé, tá certo? Uma vez a sua fé provada pelo fogo, tá certo? A fé vai ser refinada, provada. É a fé. De quem que tem que ser essa fé? De Cristo. Ele fala: compre de mim essa fé, tá certo? Compre de mim esse ouro que vocês dizem que tem. O que são as vestiduras brancas? O próprio livro de Apocalipse, no capítulo 7, verso 14, vai dizer o quê? Que, né, os santos, aqueles que passaram pela provação, que foram selados por Deus, eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então essas vestiduras brancas, elas foram limpas pelo sangue de Jesus Cristo. É justificação isso. Tá certo? A justiça não é nossa, ela vem de Cristo. O que é o colírio para nós podermos enxergar? É o discernimento espiritual para reconhecermos a nossa real condição.
E isso só pode ser mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo é dom de quem? De Deus. É Cristo que concede o Espírito Santo em nosso favor para que nós tenhamos um consolador conosco, para que Cristo habite em nós. Ou seja, tudo, a fé, a justiça, o Espírito Santo vem de quem? De Jesus Cristo. Mas a igreja de Laodiceia está falando, eu não preciso de coisa alguma. Porque eu sou rica, porque os meus planos são os melhores, porque eu consigo fazer aqui o que eu preciso e alcançar as pessoas, porque eu batizo muito, porque os números têm crescido, porque nós estamos em todos os países do mundo, porque nós podemos falar com todas as pessoas, podemos pregar para todas as pessoas, alcançar muitas pessoas, mas não tem o quê? Aquilo que Cristo está oferecendo. Nós temos tudo, tá certo? Não precisamos de coisa alguma. Então nós guardamos o mandamento, mas guardamos pela nossa justiça própria. Essa é a contradição do povo de Laodiceia. É o povo da justiça, mas ao mesmo tempo é o povo da justiça própria. E diante dessa situação, olha só, eles guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. São felizes porque guardam os mandamentos, mas ao mesmo tempo dizem, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Tá certo? Como é que a gente resolve então essa contradição do povo de Deus nos últimos dias? O povo que é o povo da justiça, mas que ao mesmo tempo tem praticado as justiças das obras da lei. Como é que a gente resolve essa contradição? O caminho para a gente resolver essa questão é o caminho do santuário.